Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da Minha Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Marcos 8, de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutes sobre a falta de pão? Ainda não o entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tende olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvem? Não ouves? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles respondeu: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles respondeu: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje, de Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos estão ali com Jesus e eles percebem que não tem pão. Na realidade, levaram um pão. E eles estão preocupados ali. Jesus vendo aquela situação, e Jesus adverte a eles, falando a eles, para eles não se preocupar com o fermento dos fariseus, né? Com o fermento de Herodes. Ele não compreende aquilo ali. Então, Jesus veio dizer para eles, e explica para eles: vocês não lembram que eu multipliquei os pães? Quantos cestos sobraram naquela primeira multiplicação? 12. Na segunda multiplicação, que eu fiz aqueles pães alimentar aquele povo, quantos sobraram? 7. E aí Jesus vem dizer para eles não ficarem preocupados, porque às vezes, meus queridos irmãos, a gente está vendo os milagres acontecendo na nossa vida, está vendo as graças acontecendo na nossa vida e se preocupa. Jesus fala para eles, é como dizer assim: eu estou contigo, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o pão que te alimenta, e um dia você não vai ter mais. Então, meus queridos irmãos, nós não devemos ficar preocupados apenas com o alimento, com o bem-estar, com as coisas materiais. Devemos estar nos preocupados, e principalmente aqueles discípulos naquela época, com a presença de Jesus. Jesus era o principal, era o que estava no meio deles. E nós também devemos ter essa convicção de que o Senhor está conosco, está no nosso meio, está nos fortalecendo a nossa caminhada. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, com as coisas materiais. Preocupe-se apenas que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus imortal, que no momento das suas necessidades, de você clamar, Ele está ali com vocês. Então Jesus quis deixar claro para ele isso. Não se preocupe com o alimento, com o pão, que eu sou o pão vivo descido do céu. Então, aproveite que eu estou aqui, que você tem acesso a mim, você também que nós estamos vivendo neste mundo, né? Então, nós que estamos vivendo nesse mundo, que temos acesso a essa presença viva de Jesus na Eucaristia, na ceia, seja lá de que maneira que você congrega, mas que você tenha essa certeza que Jesus é presença real no nosso meio.
Então não se preocupe com o futuro, não se preocupe com o pão. Eles estavam preocupados ali, como é que ia se alimentar. Mas Jesus disse, eu dou para vocês, eu supro as suas necessidades. Então nós temos a Jesus que supre a nossa necessidade. Que Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.